pouquinho que a gente já conversou aí, eu já sei que nós estamos na contramão. Graças a Deus. Porque a sociedade não quer que a gente pense. E a gente vem aqui para pensar um pouco. Né? Pensar de tal forma que pensar já significa pesar também, né? Que o que a gente pense seja um peso que ajude a caminhada, a vida a valer a pena. Então nós vamos fazer tentar fazer um pouquinho hoje isso também. Ficar na contramão, pensar um pouco. Queria saber assim, como que a gente chegou aqui? Teve gente que veio de metrô. O que mais? Só metrô? Ônibus, provavelmente a pé, automóvel. Outra coisa assim, que possibilidade a gente teve aqui, naquilo que a gente chama de uma formação escolar? Que caminho a gente fez? Até onde a gente foi? Você estudou até quando? Então, curso superior, né? Todo mundo aqui tem curso superior? Não. Você? Ciências jurídicas e sociais. Tá, superior também, né? E quem não tem curso superior, foi até onde? Ginásio. Foi? Médio. Ensino médio? Oi? Técnico? Oi? Ginásio. Ginásio. Isso. Então não chegou o ensino médio. Né? Porque o ginásio seria o fundamental. Fundamental de agora. Está vendo assim como que a gente é diferente? Agora deixa eu perguntar uma coisa. Aqui, vocês podiam mostrar a arma que vocês trouxeram? Eu acho que a gente é muito irresponsável. Porque eu também não trouxe nenhuma. Nós somos tremendamente irresponsáveis. Porque pelo que a gente ouve todos os dias e é passado para a gente, nós estamos numa insegurança sem fim. E nós não temos o mínimo compromisso com a nossa vida. A gente não sabe se defender. Por que será que a gente veio aqui desarmado? A gente poderia ter vindo com arma? Não. Se teria condições de... Só que tendo condições de, teve várias pessoas que disseram não. Esse não, quando disse não, está afirmando uma escolha. Não é isso? Ao a gente chegar assim desse jeito, tem escolhas que a gente não consegue fazer, a gente é empurrado a fazer. Tem outras escolhas que a gente faz. E às vezes a gente faz contra a corrente. Não é assim? Então, quando a gente fala, o tema da gente hoje é ética, né? Quando a gente fala de ética, está percebendo com o que a gente está mexendo? Onde que a gente está indo com as coisas? Da onde que a gente está tirando? Então, nós vamos tentar pensar um pouquinho isso. Só que eu não queria, porque seria uma injustiça enorme contra mim mesmo, vir aqui e falar para vocês. Porque se eu fizer isso, eu estou deixando de me enriquecer. Porque vocês não vieram de mãos vazias aqui. Quando a gente fala de ética, quando a gente fala de uma porção de coisas, todos nós temos alguma coisa, todos nós sabemos alguma coisa. Então o que a gente tem que fazer é uma partilha, uma troca, porque assim a gente se enriquece. E aqui, deixa eu perguntar uma outra coisa. Em termos de interioridade pessoal, que a gente traduziria em religião, tem alguém aqui que não tem uma religião? Porque não é problema nenhum, ninguém precisa ter. Não é a religião que salva a gente. Né?
Tem alguém que não tem? E a religião que a gente tem alguém que não tem uma referência, Jesus como referência? A gente pode falar a partir de Jesus sem problema? Sim. Tá bom. Então é um facilita para mim. Então vamos pensar assim. O tema que a gente queria, que foi pedido para tratar, é a gente pensar ética, moral, ética, e um pouquinho. Quando a gente fala de ética, é essa forma que a gente se coloca diante da vida. E a gente pensar um pouquinho a ética cristã, porque nós temos a referência de Jesus. Nós vamos ver por que vale a pena falar em ética cristã também. Vamos partilhar um pouquinho. Quando a gente fala de ética, que palavras que vêm na cabeça da gente? Ética tem a ver com o quê? Moral. Moral é uma coisa. Quando a gente fala moral, se a gente quiser traduzir a moral mexe com o quê? Comportamento. Com comportamento. Com o comportamento. Mexe com o nosso comportamento. Então, quando a gente fala de ética, a gente está falando, no fundo, de nós mesmos. Tá? Então, quando a gente fala de nós mesmos, nós pensamos no comportamento, a moral. O que mais que a gente pensa? Que outras palavras que têm a ver com ética? Coerência. Coerência dá para saber o que é? Quer dizer, eu penso alguma coisa e aquilo que eu faço, os meus atos, um tem que ser retrato do outro. Tem que bater as duas coisas, né? É cópia autenticada. Então, coerência é isso. Agora, a coerência por si basta para a gente? Eu acho que tem gente tremendamente coerente que está empurrando o nosso mundo para o abismo. Que a gente sabe quem é, sabe o que ele faz e ele faz mesmo. Não é assim? Então a coerência sozinha, ela não leva a gente onde certamente é o nosso sonho. Coerência não basta para isso. Mas a gente precisa de mais alguma coisa. Significa que a gente joga a coerência fora? Não, de jeito nenhum. Só ela não basta, mas ela é importantíssima. Né? Que mais que, quando a gente fala de ética, que vem na cabeça da gente? Compromisso, respeito, valor, justiça, retidão, responsabilidade, né? Então, percebe? Tudo. Igualdade. Está percebendo? Olha, cada coisa que a gente fala, quando eu falo retidão, eu falo justiça, falo igualdade. Quando eu estou falando em ética, tem algumas coisas que têm a ver exatamente comigo. Quando eu falo coerência, né? É uma das primeiras palavras que surgiram. E quando eu falo retidão, eu preciso dos outros para eu ter coerência? Eu preciso de saber o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer? Não. É uma atitude minha, pessoal, que mexe comigo. Por tabela, vai ajudar ou atrapalhar os outros. Mas é por tabela só. Agora, quando eu falo justiça, é assim também? Sou só eu que estou no foco? Então, quando eu falo em justiça, e a maior parte das coisas que a gente falou responsabilidade. Responsabilidade dá para a gente pensar só eu sozinho? Não, eu penso para fora de mim também. Eu penso no mundo que eu estou vivendo, eu penso nos outros, penso em mim também, mas ela interfere. Então, falar em ética, eu estou falando comigo e estou falando de nós, de eu e de nós. E sempre que eu falo esse eu, tem alguma coisa que alguém colocou aí, compromisso, responsabilidade. Mas percebe como, quando eu falo compromisso, como ela é uma palavra, uma ideia, que ela não carrega tudo. É igual coerência. Coerência, eu sou coerente porque eu estou sendo um retrato. A coerência é boa por isso, porque a gente sabe com quem está tratando.
está do meu lado, se está do outro lado, se está em cima do muro, eu sei porque eu estou tratando. Isso é bom. A gente não perde um tempo enorme para se enganar depois. Né? A gente já mostra a cara de mim. É bom. Ela sozinha não dá. Mas, quando eu falo nessa nossa troca, a relação entre as pessoas, alguém também falou de valor, né? Quando a gente fala em ética, fala em valor, quando eu falo nessa relação, ela também pode ser feita de diversos modos. A relação entre as pessoas humanas, ela pode ser como? Que tipo de relação a gente vê todo dia na nossa sociedade? De uma pessoa para com outra? Desigual. O que seria uma relação desigual? Dá um exemplo de relação desigual. Uma relação desonesta. Oi? Desonesta, é sempre desigual. Uma desonestidade. Sim, uma relação, se você não falar toda a verdade a minha, alguém estaria fraudando esse relacionamento. Então tem uma desonestidade, ela traz uma relação desigual que põe alguém se aproveitando de alguém. Se a gente olhar lá para o fundo da gente, eu até queria dizer o seguinte assim, para a gente se entender, ou para a gente não tropeçar, se a gente apagar a luz aqui, se a gente for sair lá para fora, provavelmente amanhã vamos ter que trocar os vidros daquela porta lá. Porque a gente não vai enxergar se vai passar assim mesmo. Para a gente se entender, para a gente poder caminhar, a gente precisa de luzes. A gente precisa de alguma luz. Quando a gente fala em ética, onde que a gente tem que buscar essa luz? Os 10 mandamentos. Tem uma coisa, eu posso buscar como referência que coloca os 10 mandamentos que vem lá da Bíblia, que é da igreja, mas que antes da Bíblia eles já existiam. Porque a gente sabe que outras culturas, também aquelas coisas básicas, eles colocavam. Se já existia antes da Bíblia, então da onde que foi colocado isso? Onde que as pessoas viram? Nas cavernas? As cavernas alguém escreveu lá. Onde que estava escrito isso? Desonesto é um agiota. Ele disse assim que o pior desonesto é o agiota. Por quê? É o traidor, né? Que é o traidor, ele enganador. Mas assim, se eu vou pensar, vamos pensar o agiota, vamos pensar o lado positivo também, ele lembrou os 10 mandamentos, onde isso está? Onde está essa luz para a gente poder ter chegado a ela? Acho que a base está na família, né? Naquilo que a gente, em nós mesmos, né? Então, se você tem uma criação assim que te dá determinados valores, aí você vai assimilando a questão da ética que a sociedade nos coloca. Olha, ela falou assim, que a base da ética estaria na família e em nós mesmos, né? Basicamente ela falou isso. Agora deixa eu fazer uma coisa, eu vou fazer você brigar com você mesmo. Está na família ou está em nós? A base da ética. Porque assim, você é criado, né? A criança... Posso te dar o microfone? Não. Você faz como se não estivesse olhando para ele. Só para todo mundo ouvir. Só para todo mundo ouvir. Fala. Porque assim, partindo, assim, a criança, ela nasce assim, então sem nenhuma informação assim criada. Então aquela pessoa que cria, ela vai passando alguns valores, né? Então aquilo vai ser assimilado para a criança. Né? Então por isso que a base está naquele, não só na família. Às vezes isso significa que tem pessoas que não foram criadas em uma família, mas foram criadas de uma forma que foi passar determinados valores. Então, a partir do momento que ela vai crescendo, então isso está nela mesma. Então, as informações vai ajudando, né? O conhecimento, mas parte da pessoa, mas a gente depende do outro para passar. Isso. Ela pode não aceitar, né? A nossa consciência. Então, percebe, ela trouxe agora com muita firmeza um outro dado.
Não dá para a gente ter valores, ter as nossas referências, se a gente pensar só a gente mesmo, se for tudo que der na telha, aí desaba, né? Se for tudo que der na telha da gente, a gente vai agindo assim, está faltando coisa. Então a gente precisa da referência dos outros. Mas assim, quando aparece uma situação limite. Uma situação limite. Vamos pegar assim, e não vamos ler do jeito que está lá não. Abraão foi tirado da terra dele e foi prometido para ele, foi feita uma aliança. Só que esse parceiro que faz aliança, a gente faz as maiores besteiras e ele é sempre fiel. Antes de a gente fazer a nossa infidelidade, o nosso parceiro é sempre fiel. É o que Deus mostrou para Abraão. O povo podia fazer as maiores besteiras que fossem, fazer os maiores descaminhos que fossem, mas Deus mantinha. A aliança era ele ser fiel. Já que a gente colocou como uma referência nossa, Deus é Jesus, azar nosso, porque sobra para nós ser parecido com Ele. O desafio para a gente é manter essa fidelidade. Entende o azar? A gente está... Se não é Ele que obriga a gente está, ao fazer essa referência, a gente está se obrigando a levar a sério aquela coisinha que está no início da Bíblia. Sem imagem e semelhança. Sem imagem e semelhança de Deus. Isso não é uma coisa que está dada, não está pronta. É o desafio para a gente, se essa imagem e semelhança. Então, quando a gente fala de buscar as luzes, logo alguém lembrou dos 10 mandamentos, fez a referência com Deus, é isso mesmo. Que está lá no fundo, está dentro de nós. Nas situações limites, a gente é obrigado a tomar uma decisão que é nossa, que ninguém vai tomar no nosso lugar. Mas aqueles 10 mandamentos, alto. Oi? Aqueles 10 mandamentos começam a faltar na sua vida. Começam a faltar. Aí os valores que vai construindo, né? Eu acho que Paulo Freire, quando fala a sociedade construi as suas maneiras de viver, a sua maneira de viver, ela constrói valores que ela começa a se transformar como um caminho, verdades, não sei se está coerente também. Tá. Então, os 10 mandamentos, eles pautam a vida da gente. Agora vamos pensar, se a gente olha lá para o fundo da gente, um dos mandamentos, o mais evidente, o mais claro que está aí, é não matar. A gente precisa de algum mandamento para perceber que isso é o mínimo de coerência. Consciência. Tem uma coisa lá dentro da gente, uma consciência que empurra a gente para isso, para esse respeito. Significa, a vida está em jogo e essa vida não é só a minha. A vida que está em jogo, eu tenho, não é só respeitar essa vida, deixar que ela faça do seu jeito. Alguém falou aí um compromisso. Eu tenho um compromisso com essa vida. Então, na realidade, eu não preciso de mandamento nenhum para eu perceber esse fundamento meu humano. Alguém escreveu isso lá dentro, que eu tenho que respeitar o outro. E ela tem razão quando ela diz assim, como que a gente chega a essa consciência? A gente chega a essa consciência pela nossa troca. Então ela coloca a família como um dado importante, então sorte de quem tem a família e sorte de quem não tem uma família que possa passar isso, que tenha uma outra família mais extensa, às vezes mais difusa aí, que ajuda a encontrar os blocos, os nós que vão amarrando a vida da gente. Né? Então eu estava falando de Abraão, a situação limite. Abraão, para ele se sentir dentro daquele pacto com Deus, ele descobre que ele precisa fazer um sacrifício para Deus, porque era o costume da época dele. Então, diante de Deus, a gente
faz um sacrifício para quê? Para selar isso, para mostrar para ele que nós estamos fazendo a nossa parte. E qual o sacrifício que Abraão escolheu fazer? Não leia do jeito que está na Bíblia. Qual o sacrifício que Abraão escolheu fazer? Sacrificar o próprio filho. O que a gente tem que perceber é que isso era o costume das religiões da época. Então era esse o sacrifício. Se eu sacrifico meu próprio filho, eu estou dando o que eu tenho de melhor para Deus. E se a gente lê aquela história de Abraão, ele chegou a sacrificar o filho dele? Não sacrificou. Para ele chegar a esse caminho, tira fora o que a Bíblia fala que Deus falou no ouvido dele, porque no meu nunca ele falou. Isso é o que você falou. Tira fora isso. Depois nós vamos ver por que é bonita a história do jeito que está contada. Mas tira fora, para a gente entender direito as coisas. Porque daquele jeito é muito fácil. Tira fora. Da onde ele tirou da cabeça dele que ele não devia matar o filho dele? Da consciência, o respeito à vida, do que mais? Ele pensou também, né? Oi? Ele pensou quando ele viu aquele animal lá, que tinha que fazer um sacrifício, então ele pensou, não vou oferecer a vida do meu filho. Então ele ofereceu aquele animal que estava lá. Só que a historinha que contaram do Abraão complicaram um pouquinho a gente. Não dá para a gente chegar logo nessa sua situação. Que percebe na historinha assim? Depois ele viu que apareceu um animal lá. Mas a questão de não sacrificar foi antes. Da onde que ele tirou isso? A relação que ele teve com Deus, da misericórdia de Deus. Por ele saber que Deus é um Deus misericordioso, o próprio Deus não ia aceitar um sacrifício. Olha, ela está dizendo uma coisa aqui, que Abraão decidiu não sacrificar o filho, porque ele sabendo que era um Deus misericordioso, ele não queria um sacrifício de vida. Não é isso? Oi? Só queria testar a obediência, se realmente acreditava, era fiel e obedecia a Deus. Se Deus mandou, ele ia fazer. Assim a gente costuma ouvir isso. Que Abraão foi muito obediente a Deus. Né? Mas ser obediente assim é muito fácil. Fala. Mas a obediência, então, ele toma lá, né, dos 10 mandamentos, né? Não matar. Então, eu acho que a consciência dele também falou, né? Ele lembrou, né? Naquela parte do 10 mandamentos, não matar. O que Deus pede, né? E só assim, pela história do povo, esses mandamentos vieram depois. Abraão, pelos mandamentos, não saberia. Mas percebe, sem saber pelos mandamentos, porque os mandamentos vieram depois com Moisés. Né? Mas sem ter os mandamentos, onde que estava escrito isso? Lá dentro. Percebe? Quando a gente fala em ética, é alguma coisa que mexe lá dentro. Abraão arrancou de dentro dele a consciência de que esse Deus, que era o Deus da vida, que ia preparar para ele a terra onde corria leite e mel, que é a história que eles falam, né? Onde podiam ter tudo o que eles precisavam para ter um povo numeroso que convivesse em paz. Tudo ele arrancou isso, arrancou de dentro dele que esse Deus tinha um respeito pela vida. E que se ele quisesse amar esse Deus, ele tinha que ir contra a cultura dele, inaugurar uma nova forma de vida, onde a vida humana tem o seu valor, e um valor superior a qualquer outra coisa, até diante da imagem que eu faço de Deus, porque lá na Bíblia estava dito assim no comecinho, criou homem e mulher como imagem de Deus, como homens e mulheres que nós somos imagem de Deus. Mas esse é o nosso desafio. Então Abraão começou a construir essa imagem ao ele se recusar a fazer o sacrifício do próprio filho. E
a historinha, depois que a gente percebe isso, dá para perceber como fica diferente, como ela cabe nos nossos dias, como os nossos dias estão tão longe dessa consciência de Abraão, quando a questão é vida, as escolhas que a nossa sociedade faz e que a gente acaba indo atrás e às vezes sem querer aplaudindo, são situações que ferem profundamente a vida, que matam a vida. Ele vivia numa cidade que a dinâmica é diferente. Sim. Porque naquela sociedade que ele vivia, a questão da violência era muito explícita. Pode namorar, tudo teu hoje, tudo meu, e tu vai fazer a casa só, né? No momento, né? Pode namorar na época. Então, eu corto o braço dela, eu corto o meu para poder. Então, então, surge uma nova consciência do matar, né? Então, assim, olha, ele está falando que com Abraão surge uma nova consciência. Percebe que quando a Bíblia fala de povo eleito, o que é isso? É um povo que trabalhou uma nova consciência a partir do quê? A partir da consciência, a partir da sua decisão de acreditar num Deus que era um Deus da vida e que ia trabalhar a vida deles, ia entregar as condições de vida para que esse povo tivesse. Aqui é uma comparação do seu direito à vida com o direito do outro ter vida, com o aprendizado. Mas que é bom também lembrar que esse livro foi escrito quando eles estavam na Babilônia, como escravos, e era um conflito com a população de lá, que tinha também os seus deuses, seus sacrifícios, algumas tribos que ofereciam seres vivos, humanos. Está dando para ouvir no conflito. Tá. E ele vai exatamente revelar como é que Abrão, pai daquelas gerações hebraicas, como é que ele fez o aprendizado. Então, o Valdemar está lembrando assim, que o livro conta a história de Abraão, ele não foi escrito lá por Abraão, foi escrito muito depois, quando o povo estava sofrendo no exílio e ele precisava de condições para enfrentar aquela situação. Então, o relato, contar da história do início daquele povo, era muito importante naquele momento para fortalecer a esperança e a luta por sobrevivência daquele povo, né? Então, eu posso dizer então assim, que essa consciência de Abraão, ela foi adquirida através de valores religiosos que ele foi adquirindo ao longo da história da vida dele, ou não? Então, ela está perguntando assim, ela perguntou para mim, não tem nada a ver com isso. Se essa consciência de Abraão, se ele foi adquirindo isso através de valores que levava a tocar a vida em frente a partir daí, dessa consciência de novos valores que ele reconhecia pensando em Deus. Ela fez essa pergunta, não é para mim não, é para nós. Quem que arrisca? Será que é por aí? Será que a pergunta dela, deixa eu falar assim, será que a pergunta dela, a gente não devia trocar o ponto de interrogação do fim, simplesmente por um ponto final? Em vez de pergunta, é uma afirmação? Será que não é isso? Fala de novo. Fala aqui, ó. Coragem. E essa consciência de Abraão, na verdade, foi adquirida através de valores que ele veio adquirindo ao longo da vida, valores religiosos, morais, enfim. Tá, então, olha, que Abraão, a chegar a essa decisão, não foi uma coisa assim, eu estou dizendo assim, não foi uma coisa assim, que de repente ele resolveu fazer um sacrifício e de repente Deus veio lá e falou, não, mas foi uma caminhada dura, foi suado, foi tropeço, foi coisa errada no meio, coisa certa, mas aquilo foi criando nele uma coisa, não, esse Deus que está ajudando a fazer essa caminhada, tem coisa que vale e tem coisa que não vale, e muita coisa que eu aprendi eu tenho que jogar fora,
tem que ser diferente. Percebe o que é valor? Valor é aquilo assim, que eu pego e por exemplo, eu tenho um retratozinho de um santinho, quando eu era criança, rasgado, e que eu não jogo fora. E eu não tenho, eu não tenho devoção aos santos, porque os santos para mim eles são desafios. São pessoas que resolveram levar a sua vida de tal modo, mais do que devoção, eles me desafiam, eles mexem com a minha vida. Então eu preferia que eles não existissem, que eles me atrapalhavam. Tem mais problema. Mas então, esse santinho eu guardo por quê? Porque foi da minha mãe. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe faleceu. E aquilo foi uma das coisas que eu fiquei dela. Isso aí não faz o mínimo sentido para ninguém, a não ser para mim. Percebe o que é valor? De alguma coisa que mexe com a minha vida, aquilo, independe do que os outros pensam, aquilo vai me orientar. Ou aquilo vai ser para mim uma referência. E a referência que não fica ali, que ela mexe com a vida. Assim, né, que você fala? Percebe desse jeito? O que ela fez? É uma pergunta ou é uma afirmação? Né? Quando ela diz isso, ela está dizendo assim, em vez de perguntar, está vendo como você já tinha a resposta? Por que você foi perguntar? Provocar. E assim que é bom, está vendo? E isso aqui é uma outra coisa. A ética, não ter medo de perguntar. Depois, pergunta outra vez para si mesmo. Não joga a responsabilidade para outro. E se outro te der uma orientação que você achar, tá legal, eu não tinha pensado nisso, eu vou para aí. Se der errado, a culpa não é dele, a culpa é minha. Ou a sorte é minha. Por quê? Responsabilidade sou eu preciso do outro, né? Você falou, os outros vão ajudando a gente a ter os valores, né? A família, mas a decisão é minha. Eu tenho que dar esse passo, eu vou fazer. Foi o que Abraão fez, diante de toda a cultura, diante da pressão que tinha no meio que eles viviam dos outros povos, e o povo sendo levado a ter outra mentalidade, abandonar o Deus de Abraão. Então, essa história de Abraão, trazida desse jeito ali para eles, era um reforço para eles dizerem, não, nós temos que manter a fidelidade com o nosso Deus, porque o nosso Deus está sendo fiel para a gente. E aí, a gente percebe por que eles escreveram daquele jeito. Agora, depois que eu tomo essa consciência, é gostoso eu ler aquela historinha com voz que vem, com carneirinho que aparece, porque eu sei que isso é roupagem, é enfeite. E é bonito, fica plástico. Mas o conteúdo, se eu ler só por ali, eu dizer, é obediência a Deus. Eu pergunto assim, que Deus mais maluco é esse? Que faz a vida e pede a vida de volta. Isso é Deus que se apresente? Não. Hã? Aí não dá essa liberdade. Né? Oi? Porque às vezes a gente corre o risco de falar obediência a Deus, em nome de Deus você acaba não tendo liberdade para suas decisões. Tudo é em nome de Deus. Então, eu falo em nome de Deus e jogo minha liberdade para fora. Responsabilidade também. Percebe como o comecinho da Bíblia começa assim? O comecinho da Bíblia começa assim. Deus fez o primeiro casal lá, Adão e Eva, né? E aí pronto, caiu na besteira, não sei qual foi, que aí caiu na nossa cabeça, conforme eles contam lá. E a primeira coisa, Deus vai cobrar lá. Olha de novo como é plástica a historinha. Deus vai cobrar para ele. Primeira coisa do responsável, do sexo forte, do dono da vida, é dizer, foi ela. Olha que responsabilidade, hein? Olha que coerência, que consciência.
Não é assim? A Bíblia foi escrita por quem? Por homem ou por mulher? Só pode ser. Mulher contaria diferente. Ela nem ia cair assim nas caras. Percebe assim? Por que é bom a gente ver isso? Porque a gente também precisa ver, ao ler a Bíblia, ela também não nasceu do nada. Ela é reflexo de uma cultura. A palavra de Deus não é exatamente o que está escrito ali. Ela tem que ser gravada no meio daquilo que está ali. Senão, a gente reforça o que quiser com a Bíblia. Faz o que quiser com a Bíblia. Tem de tudo lá dentro, tem para tudo quanto é gosto. Com a Bíblia você pode até provar que o maior benefício que você tem é você ficar rico, porque isso é sinal de que você está sendo imagem de Deus. E isso não foi dado no tempo dele, não. Hoje a gente tem isso. Então, coitado dos pobres. Então, os deputados estão vendo só esse lado aí. Os deputados são fiéis cumpridores da Bíblia. Né? Só que todos antes da época de Cristo, porque depois muda as coisas. Então, aí você fala que com Cristo muda as coisas. Então, vamos pegar um pouquinho esse gancho. Diz assim, com Cristo muda as coisas. Se a gente for voltar lá para os... Deixa eu falar uma coisa. Eu tinha preparado, queimei, tudo de outro jeito, com outras coisas, não está saindo nada daqui. Nós estamos trocando, isso que você está se entendendo, não está? Depois eu vou trazer algumas coisinhas do que eu tinha pensado, que é importante só para a gente amarrar um pouquinho. Só que eu me perdi, achei de novo. Ele falou assim, que com Jesus, ele mudou as coisas. Olha só o que Jesus fez. Está escrito lá, acho que é em Mateus, no Sermão da Montanha, está escrito assim, olha, você fala. Tem um intervalo assim? Tá bom. Está escrito lá assim, olha, o que está escrito na Bíblia, eu não vim mudar nada. Vocês não tocam nem num pingo no i, porque eu não vim mudar nada. Eu só vim aperfeiçoar. Só que aí a gente começa a ver o que Jesus faz. Eu tenho que ver isso como Jesus era um grande humorista. Porque ele mudou tudo. Ele mudou tudo. Tudo aquilo. Eu precisava de 10 mandamentos. E 10 mandamentos era não matar. Mas era não matar o meu amigo. Porque o povo eleito cansou de fazer guerra e espezinhar os outros povos. Então ele não era meu amigo, não podia matar. Jesus faz. Não sei se ele tinha bebido demais em Caná, quando ele falou isso, o que foi. Mas ele pega aquele mandamento e diz assim, olha, você está falando em não matar? Se aí dentro de você, ninguém precisa saber, se dentro de você falar, ela não tem mais isso. Você já matou. Percebe o que ele fez? Ele mostrou para a gente, sabe o quê? Que quanto mais leis tem uma sociedade, mais burra, mais idiota, mais imbecil ela é. Mais injusta. Mais injusta. Porque eu vou me guiar pela lei e eu vou dizer, eu posso ir até ali. Dali para lá, não estava escrito na lei, vale. E aí, caras que ganham o que 100 trabalhadores precisam uma vida inteira para ganhar e ganham por mês, eles vão decidir, não, é assim, e as decisões são por ali. E tem muitos advogados que têm essa falta de ética, que eles vão procurar o que atrás da lei, o que a lei não fala, se lá não está falado, ele procura por trás então, não sei me explicar. Eles vão procurar buracos na lei para fazer coisas para defender o que não tem defesa, né? Isso aí, eu acho que é interpretação, né? Porque assim, cada um acaba interpretando do jeito que quer para se beneficiar, né? Então eu acho que é... Aí, ó, um exemplo está dizendo, depende da interpretação, mas depende também da matriz. Viu o que fizeram com nossa ficha limpa? Botaram 1 ou 2 vírgulas lá e tá isso aí, o que a gente queria não é nada disso dele. E eles têm que interpretar a lei, não tem que interpretar, pergunta para nós. Foram eles que fizeram, foram os dois.
Nós sabemos muito bem o que nós queremos. Então a interpretação, entende? Márcia, acabou comigo? Por enquanto. Tem mais. Que dão sustento, trazei também vossa voz e todo um seio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes, a luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.